Opa, tudo bem? Eu sou Eduardo Queiroz, eu sou terapeuta, sou formado também em psicologia e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre meditação, né? Eu vou contar minha experiência, experiência de outras pessoas com relação à meditação e a minha experiência enquanto profissional na área, né, trabalhando com a meditação. Então, eu já conhecia a meditação. Meditação é uma coisa milenar, né? Todo mundo já tinha ouvido falar, mas no começo da minha formação de psicologia, eu achava que meditação era como se fosse mais uma coisa voltada para o budismo, né? Uma coisa mais para o hinduísmo, como se fosse mais uma filosofia de vida. E quando eu entrei numa clínica em 2011, numa clínica de psiquiatria, né, para trabalhar com paciente dependente químico, paciente com transtorno mental de todos os modos, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, enfim, né, retardo mental, tudo. E aí foi quando eu comecei a experimentar desse tempero da meditação enquanto uma ferramenta terapêutica, né? Então a gente começou, lá existia um trabalho de meditação e eu comecei a participar desse trabalho de meditação. E aí foi quando a meditação começou a entrar na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a levar esse trabalho para casa, né? Dizem que não é muito saudável levar o trabalho para casa, mas a meditação que eu comecei a experienciar lá, eu comecei a trazê-la para casa. E aí eu comecei a fazer esse contato mais profundo, comecei a ler algumas coisas a respeito, né? Comecei a buscar, a beber da fonte, né? Fiquei lá durante 4 anos e aí eu fui para o consultório, né? Atender mesmo o consultório, o clássicozão, que todo psicólogo clínico sonha quando está na faculdade, que era de atender os pacientes. E lá eu fiquei durante uns 3 anos e eu usava meditação com os pacientes no consultório. Só que eram meditações breves, né? Uma coisa mais tranquila porque eu tinha um tempo marcado, né? Era um paciente entrando, o outro saindo. Então era uma coisa mais tranquila. E sempre usando e sempre, né, fazendo esse trabalho. Quando foi em 2017, eu fui trabalhar numa outra clínica de reabilitação, né, com paciente, dependente químico de novo, fui experienciar isso de novo. E aí que houve esse boom da meditação na minha vida. Por quê? Porque além de cuidar dos pacientes ali adoecidos, né, houve um processo de adoecimento também na minha vida pessoal. Né? Então eu também comecei a ficar adoecido. Quando você trabalha com saúde mental, você tem que cuidar de você. Então a gente começou a entrar num processo, assim, no início mesmo, num processo de adoecimento, e foi aí que eu me aprofundei na meditação. Né? Eu comecei a fazer trabalhos frequentes de meditação, meditação silenciosa, comecei a fazer a meditação dinâmica do Osho, comecei a fazer participar de grupos terapêuticos de meditação fora de Brasília. E aí eu não deixei esse adoecimento tomar conta, né? Foi um trabalho mais preventivo do que remediativo. Mas eu também tive um trabalho assim remediativo com relação à meditação, né? Que era com os pacientes lá da clínica. A meditação, ela traz, assim, os resultados que eu vi eram fantásticos. Por quê? Porque o primeiro que você via é você tirar aquele paciente que eu chamo de senso comum, de achar que a meditação é para dormir, que a meditação é para você só se acalmar, né? Não, a meditação ela aprimora o teu autoconhecimento. Então eu vi muito paciente aprimorando o seu autoconhecimento. Eu vi muito paciente porque às vezes eles fazem crise dentro da clínica, né? Mesmo medicado, mesmo ali sobre aquele cuidado 24 horas, eles promovem alguma crise, porque isso é fora, isso não tem como eles controlarem isso. Então eu vi muito paciente trabalhando a respiração, não só ali quando a crise está iminente, mas também durante todo o processo. Então, assim, o resultado da aplicação da meditação ali, ele é perceptível aos olhos. Só que tem muito paciente que ali o tratamento médio é de 90 dias, dependência química, e mais ou menos uns 45, 60 dias o transtorno, dependendo de como está o adoecimento. Então ali era o início de tudo, né?
A meditação ela te exige um pouco de disciplina. E ela não te mostra resultados assim a olhos nus, como quando você toma uma medicação. O que é que eu preciso para, às vezes, observar os resultados do processo da meditação? Às vezes eu preciso, é o que eu chamo de olhar no retrovisor. Eu preciso, às vezes, olhar para trás. Eu preciso, às vezes, fazer essa autoanálise para ver como que estava durante o processo, como que eu me encontrava durante esse processo da meditação e como que eu me encontro agora. Vocês vão ver nos vídeos, né, que nós vamos gravar mais para frente, que eu sempre vou falar para você ser o observador das suas emoções durante a meditação. É justamente para isso, para você ver como que você estava trabalhando e como que você chegou quando iniciou esse processo de meditação e ver como que você está agora. Então os resultados, assim, eles exigem um pouco de disciplina, né? O resultado, ele nem sempre é um resultado exato, assim. Então, se eu fizer, por exemplo, 15 dias de meditação, vai ter um resultado para mim que vai ter o mesmo resultado para você, não. Umas pessoas levam mais tempo, umas pessoas levam menos tempo. E é importante a gente fazer essa autoanálise para a gente conseguir enxergar esses resultados que nem sempre eles são vistos assim a olhos nus, né? Existem pacientes que são muito céticos. Eu já até fiz um podcast sobre isso, né? De que os resultados eles vão acontecer, eles vão surgir com a sua permissão. Então hoje, atualmente, eu tenho um grupo de meditação com os funcionários do meu trabalho, né? Todas as quartas a gente vai meditar, às 5 horas da tarde a gente faz uma meditação. E eu sempre uso temas, né? Sempre trago alguns temas. Então, já trabalhei com eles a criança interior, já fiz banho de energia com eles, banho de luz, enfim. E tem uma paciente lá, uma funcionária que ela fala assim: Eduardo, isso não serve para mim. Então, assim, se ela já coloca isso dentro dela de que não serve para ela, certamente não vai servir para ela. Tem muita gente que fica meditando, não sei se você já viram esse meme, né? A pessoa com o olho fechado e o outro aberto. Então, assim, ela está meditando e está ao mesmo tempo esperando o resultado dessa meditação. Ah, vou fazer uma meditação para dormir. E aí você fica esperando o sono vir como se fosse um ônibus que você está esperando num ponto. A meditação ela não funciona assim, né? Então você precisa se permitir, você precisa se desapegar das suas emoções naquele momento e deixar só que o fluxo aconteça para que você tenha esse resultado. Então não são todos os pacientes que têm esse resultado positivo com a meditação. Em meados de 2019, né, a minha esposa ela entrou num processo de adoecimento muito forte, né? Ela teve depressão e ela precisou ser medicada, e a depressão dela foi tão aguda, e ela sempre muito resistente à psicoterapia mesmo, né, de ir no consultório, de conversar com o psicólogo, muito cética, né? Ah, isso não é pra mim, não sei o quê, não sei o quê. Mas o adoecimento dela estava tão intenso, né, que nós resolvemos ir aqui próximo de Brasília, em Cavalcante, uns 400 quilômetros daqui de Brasília, participar de uma imersão de meditação. E não só houve a meditação, mas também houve... a gente trabalhou o renascimento e a gente trabalhou com a cama lírica, né? Que é uma cama onde você deita e o músico ele vai tocando ali como se fosse uma harpa e tal. E aí ela teve esse contato, né, com esse processo terapêutico e assim, a minha esposa ela é um exemplo de uma mudança assim, a gente pode dizer que foi praticamente a olhos nus. Porque era uma pessoa extremamente cética, que achava que 2 mais 2 é 4, na vida 2 mais 2 é 4, né? E quando ela entrou num processo de adoecimento que nada adiantava, assim, ela melhorou com a medicação, mas ainda estava faltando alguma coisa nesse processo, né? Tava faltando uma complementação, que para muitos é a psicoterapia, né? Mas como houve esse lado dela muito resistente, a meditação ela entrou aí como esse complemento, né? E foi transformador, assim, ver como é que ela se portava diante desses trabalhos de meditação e ver como ela se porta hoje. Então nós já fomos lá, isso foi em meados de, acho que julho do ano passado, 2019, a gente já foi lá mais 4 vezes, depois desse primeiro contato da meditação com ela. E nós experimentamos outros processos terapêuticos de meditação lá também. Então, assim, foi extremamente importante. Hoje, ela não toma mais remédio, ela está voltando para o trabalho, né? Ela trouxe uma reflexão muito grande, porque o que trouxe o adoecimento dela? Foi uma carga horária excessiva, muito grande de trabalho. Então, a gente decidiu que ela abriu mão de um dos trabalhos dela, ela abriu mão, né?
E hoje ela está praticamente sem medicação, né? Voltando para o trabalho, entendeu? E fazendo, né, todo esse processo. Ah, Eduardo, ela ficou boa e deixou a meditação? De jeito nenhum. A meditação ela está sempre, né, em volta agora da nossa vivência. Até meus filhos agora que eles resolveram estudar de manhã, então assim, para que eles consigam dormir por conta das férias, que eu dormir até tarde e tal, o que eu estou colocando? Eu estou colocando uma meditação voltada para criança, para eles. Toda noite, 10 horas da noite, coloco eles deitadinhos, coloco a meditação e é fantástico. Eles dormem, acordam dispostos para a aula. Então a meditação ela tem um poder assim transformador, ela tem um poder inovador. Mas para que você consiga atingir os objetivos que a meditação te oferece, você precisa se permitir, você precisa se desapegar do tempo, porque leva um tempo. Mas é o tempo que você necessita, não é o tempo que você quer. Entendeu? Ah, eu vou fazer essa meditação aqui diariamente, em 20 dias as coisas vão se transformar. Pode ser que seja antes, mas pode ser que seja depois também. Então você não precisa ficar apegado ao tempo. Simplesmente se permita e deixe as coisas fluírem. A meditação, ela é para todos, mas nem todos são para meditação. Então a meditação ela funciona com todas as idades, pessoal. Desde a criancinha até o idoso, sabe? De 90 a 95 anos. Só que nem todos são para meditação. Foi como eu falei, né? Quando você entra com essa postura de que isso não serve para mim, eu não tenho paciência, que você acha que meditação é só você tentar silenciar a tua mente, e não é isso, né? Não tem como você esvaziar a tua mente e não pensar em nada. Faz esse teste aí agora, tenta não pensar em nada. Se você tentar não pensar em nada, você já está pensando, não é verdade? Então, existem alguns mitos, né? De pessoas que desconhecem a meditação, eu gosto de chamar assim, o senso comum, de achar que não, eu não consigo esvaziar minha mente, então eu não consigo meditar, não consigo não pensar em nada, então eu não consigo meditar. E já cria esse processo, esse bloqueio. A meditação ela vai te transformar, ela vai inovar se você se permitir. Então, qualquer pessoa pode meditar, mas não são todos que se permitem entrar no processo. Então, ela é para todos, mas nem todos são para meditação. Pessoal, eu espero, né, que dando esses depoimentos da minha vida pessoal, da minha esposa, dos pacientes que eu atendi, né, que você se motive, né, que você busque, né, me siga nas redes sociais, no meu canal, que a gente sempre vai postar alguma coisa, uma meditação, um vídeo esclarecendo sobre o que é a meditação, tá certo? Então nos siga aí. Eu tenho muita gratidão por vocês terem estado aqui comigo nesse momento. Um forte abraço e até o próximo.